Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos dar sequência à nossa temática. Quem lembra da nossa temática? Do que a gente está falando todo domingo? Ninguém lembra, gente. A próxima vez eu vou trazer uma caixa de bombom. Quem acertar vai ganhar um bombom. Sendo parecidos com Jesus. Nosso maior objetivo na vida cristã é sermos parecidos com o nosso Senhor, sermos discípulos de Jesus. A primeira mensagem nós falamos sobre sermos santos como Jesus é santo. A segunda mensagem, não sei se vocês lembram, mas nós falamos sobre o quê? Meu Deus, gente. Vencer o quê? Gente, assim eu fico triste. O que eu faço com a igreja, hein? Vencendo as tentações. Vencendo as tentações. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Como todo domingo, uau! Nós acabamos de cantar sobre a bondade de Deus. E se Deus é bom, Jesus é o quê? Bom. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Jesus. Eu não dei cola para Gilza, mas ela acertou na mosca. Deixa sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Lucas, capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, versículo 12 diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. É interessante pensar sobre a lepra. O que a cura de uma lepra tem a ver com a bondade de Jesus? Vamos pensar sobre a vida de um leproso. Vamos pensar na doença. Alguém já viu algum paciente com diagnóstico de lepra? Clara, você já viu alguém? É feio? É feio. Eu nunca vi, gente. Por isso eu perguntei. Nem me deu trabalho pesquisar no Google. Mas a lepra é uma doença visível. É uma doença que a gente pode ver, assim como algumas outras. E a lepra, ela é algo assim fatal, porque em casos muito severos, pedaços do corpo da pessoa pode começar a cair. E é um negócio assim que não dá pra gente, sei lá, imaginar que um dia
isso possa atingir a nossa vida. Mas sabemos que muitas pessoas, elas têm lepra. Eu peguei um número meio defasado, meio antigo, talvez um número de uns 10 anos atrás. Aproximadamente 10 milhões de pessoas sofriam de lepra no mundo. 10 milhões. É um número, né, muito grande. E pensar nisso, por que a Bíblia registra a cura de um leproso? E se vocês prestarem atenção nos 3 evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, a gente tem mais de um episódio em que Jesus cura um leproso. Inclusive em Lucas capítulo 17, vai falar que Jesus curou 10 leprosos, dos quais um era samaritano. Lepra. A lepra é uma doença na pele, é uma doença que pode atingir os nervos, é uma doença que pode tirar a sensibilidade do tato, e é uma doença contagiosa. Ou seja, se você toca na mão de um cara que está leproso, você contrai a doença. Graças a Deus e graças à medicina, aos estudiosos e aos medicamentos, hoje em dia a lepra não se contrai mais se a pessoa estiver medicada. Se você for no hospital onde tem pessoas com lepra, você pode abraçá-las, que você não vai contrair a doença. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, o Oscar, ele já visitou leprosos. Ele me contou já faz muito tempo que ele foi lá ver os leprosos, ele abraçou o leproso, ele esteve com eles lá. Eu não sei o que é isso, mas é interessante pensar numa situação diferente, uma situação que não faz parte do nosso cotidiano. Agora vamos especificamente para o texto. Por que os evangelistas, por que os discípulos, os apóstolos, eles escolheram registrar a cura de um leproso? No texto, quando fala de lepra, isso nós estamos falando há quase 2000 anos atrás, escritos, toda doença de pele era considerada lepra. Qualquer infecção na pele era considerada lepra. Qualquer mancha branca que você tivesse no seu braço era suspeita de lepra. E como não existia medicina como é hoje, separações de cada tipo de fungo, de vírus, de bactéria, cada situação ali, então tudo era considerado lepra. Era uma ocasião, uma circunstância, um contexto muito diferente dos dias de hoje. E como não existia medicamentos, e era uma doença contagiosa, o que acontecia? As pessoas eram isoladas, separadas. Elas não conviviam na sociedade com as pessoas que não eram doentes. Pensando nesse aspecto, 2000 anos antes de Jesus, tinha um cara chamado Moisés. Moisés é citado por Jesus aqui, falando sobre a lei da purificação, sobre o agradecimento, sobre as ofertas que eram oferecidas em holocausto, devido à lei que foi dada a Moisés. Só que além da lei da purificação, Moisés também entregou uma lei chamada lei civil. A lei civil continha algumas questões sanitárias. E essas questões sanitárias têm quase um capítulo dedicado à lepra. Guarda o seu texto aí de Lucas, nós vamos lá para Levítico, capítulo 13. Se você não sabe, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Você vai Gênesis, o primeiro livro, o segundo livro é Êxodo, e o terceiro livro é Levítico. Levítico capítulo 13, no versículo 45. Levítico 13, versículo 45 diz assim:
Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Guarda aí o capítulo 13 de Levítico e volta lá em Lucas. Nós vamos voltar aqui, então, para você não se perder. Vocês perceberam uma coisa? Eu li o capítulo 13 e o 14 de Levítico, para poder falar sobre a lepra. Então eu vou resumir para vocês quase 50 versículos aqui no capítulo 13. Quando uma pessoa tinha uma mancha, ela tinha que procurar o sacerdote. O sacerdote analisava e ele, dependendo da ocasião, a pessoa ficava em quarentena de 7 dias. Se a mancha diminuísse, ou se a mancha não, como se fala? Se desenvolvesse, se a mancha não crescesse, aí a pessoa era considerada pura, ela não era impura, e aí ela tinha que se lavar, e ela podia voltar a viver em sociedade. Se a mancha crescesse, se ela persistisse, era lepra. Era considerada impura, ela tinha que raspar a cabeça, ela tinha que colocar algo semelhante a uma máscara nos dias de hoje, vestir uma roupa diferente, e ela tinha que sair gritando impuro, impuro, para avisar as pessoas que ela era impura. E ela vivia afastada do acampamento. Por que acampamento? Porque o povo estava no deserto. Se construiu o tabernáculo, se construiu a Arca da Aliança, onde era a morada de Deus. E os povos, eles acampavam ao redor do tabernáculo no deserto. Quem estava com lepra não podia estar no acampamento, tinha que estar separado, isolado. Vocês imaginam a situação desses homens e dessas mulheres. Aí lá fala de todos os detalhes, nos dedos, mancha na cabeça, mancha não sei aonde. Está tudo bonitinho lá, depois você lê Levítico 13, e depois o Levítico 14 vai falar daqueles que não foram considerados impuros, vai falar da purificação, ou daqueles que foram curados. Havia casos de cura. Então aqueles que eram curados tinham que passar pelo processo da purificação, que era um ritual, e aí depois oferecer sacrifícios de agradecimento a Deus pela cura. Então assim, a lepra era isso. Qualquer infecção, qualquer coisa na pele, qualquer suspeita, era considerado um leproso. Não é somente os portadores de hanseníase. Hoje a lepra é chamada tecnicamente de hanseníase. Hoje você tem manchas brancas. Eu virei e mexo, aqui no meu rosto tem uma manchinha branca. Graças a Deus eu não vivi lá no tempo de Moisés, senão eu tinha... E essa mancha não cresce, gente. Mas imagina, se eu ficasse isolado, eu podia pegar a lepra de outro. E aí eu ia morrer de lepra. Então, Deus, Ele não amava essas pessoas, por isso elas tinham que ficar isoladas? Não. Mas você imagina, uma pessoa fica lá. A gente viveu isso em tempos de Covid, gente. Um pegava Covid, você tinha que fazer o quê? Ficar longe. Não podia abraçar, não podia apertar a mão das pessoas, não podia estar perto. Não podia viver o básico da vida em sociedade, que é relacionamento. Estar na igreja com seus irmãos era potencialmente perigoso. E trazendo para o nosso dia de hoje, o que essa lepra pode significar? Como você vê as pessoas que portam alguma doença que de uma certa forma altera o seu estado físico? Todo mundo aqui já viu alguém que tem síndrome de Down. Como você vê
essas pessoas. Todo mundo aqui já viu alguém, sei lá, em depressão. Depressão, gente, é uma coisa muito mal compreendida nos dias de hoje. A própria igreja não compreende por ignorância. E ela fala que depressão é demônio. Fala que depressão é doença na alma. E não é, gente. Só dá um YouTube lá, o que é depressão? Dá um Google. Tem tanta coisa, tanta informação hoje, vai te explicar bonitinho. Que a depressão é uma falha no sistema de manutenção das substâncias no cérebro. Não é da alma. Depressão não é estar triste. Mas a depressão deixa a pessoa deprimida. A depressão deixa a pessoa sem energia. A depressão deixa a pessoa querendo se afastar de outras. Isolamento social. Aí você fala, ai, que frescura. Essa pessoa não tem amigos, não conversa, não sai para tomar um café. E a gente vê essas pessoas com maus olhos. Mas ela não está assim porque ela quer. Como você vê essas pessoas? A gente vê pessoas que faltam um pé, faltam uma perna. A gente vê pessoas que não têm um braço, ou pessoas que não têm os 2 braços. A gente vê pessoas que não têm uma casa para tomar banho, vive na rua. A gente vê pessoas com problemas de alcoolismo. Como você vê essas pessoas? É para a gente pensar. Tem pessoas que têm HIV. Como você lidaria com uma pessoa que tem HIV? Não está escrito na testa, né? Mas e quando você descobrir que a pessoa tem? Não, eu quero distância. Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. E nós somos assim. A gente quer distância das pessoas que nós não consideramos normais. Eu fico imaginando se Deus fosse assim. Se Deus olhasse para nós e Ele tivesse o mesmo sentimento que a gente tem com as outras pessoas, o que seria da gente? Jesus ia descer, ia olhar para a humanidade, ia olhar para mim, para você, falar, rapaz, esse homem aí, essa mulher aí, vou falar para você, Deus, eu não vou morrer por esse cara aí não. Eu não vou derramar meu sangue, eu não vou levar uma surra com aquele chicote lá do Império Romano. Por causa desses caras aí, por causa dessas mulheres aí. Tá doido, Deus? Eu não vou não. Deixa eles assim, separados do acampamento do reino de Deus. É melhor. Mas Deus é bom, gente. Jesus é bom. Nós lemos no texto que Jesus foi totalmente diferente daquilo que seria o padrão de qualquer outro ser humano. Presta atenção no texto comigo. Lá de Lucas 5,12. Jesus estava numa cidade e passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, o homem prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Então, primeira coisa, Jesus estava passando pela cidade. E segundo a lei, está dizendo que o homem tinha que fazer o quê? Tinha que gritar. Então, o homem chegou perto de Jesus e começou a gritar, impuro, impuro, impuro. O que uma pessoa normal faria se ela escutasse um leproso gritando impuro que está vindo perto dela? Normalmente ela correria, né? Sai daqui, está louco? E pelo que parece, Jesus não fez isso. Jesus se compadeceu. Jesus foi bondoso. E aí o homem, ele se prostrou com o rosto em terra, ele se humilhou diante de Jesus. Era um homem que sabia que ele não
precisava, não é somente ele queria, mas ele precisava daquela cura. Ele precisava não somente da cura física, ele precisava de uma nova vida. Tem várias ocasiões em que a gente vê Jesus curando uma pessoa, não é somente dar a cura para a pessoa ter saúde, mas é para que a pessoa pudesse ter uma vida diferente. Você imagina se o Covid ficasse assim para sempre? Todo mundo gostou da vida de quarentena? Todo mundo gostou de ficar isolado de todo mundo, de não poder falar com ninguém, ficar só nas câmeras? Vocês imaginam ficar assim a vida inteira? E essa era a vida dos leprosos. A diferença é que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha o Zoom para fazer videochamada. Oi, olha, eu perdi um pedaço do meu dedo hoje. Era diferente. E esse homem ansiava por uma vida diferente. E o que Jesus faz? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, gente, é a compaixão de Jesus. O homem falou: se o Senhor quiser, pode purificar-me, porque eu sou impuro. Se Jesus quiser, Ele pode me purificar. E Jesus falou: eu quero. Seja purificado. Talvez algumas pessoas entendem Jesus morrer na cruz como se fosse uma obrigação. Foi porque Deus mandou. Deus é um carrasco. E mandou o filho: vai lá morrer, vai lá, miserável. Morre pelos outros miseráveis. Mas não é isso. Jesus, Ele teve compaixão de todos nós. Ele não teve compaixão só do leproso. Ele teve compaixão de todos. Do sadio. Ele teve compaixão do cego. Ele teve compaixão dos coxos, do paralítico. Ele teve compaixão de todos os pecadores. Ele teve compaixão de mim. E Ele teve compaixão de você. É interessante pensar que a lepra, ela é comparada com o pecado. Se você ler lá, vamos fazer a leitura, Isaías. Vai lá em Isaías, capítulo 1. Guarda aí o texto de Lucas. Isaías, capítulo 1. Versículos 4 a 6. Olha só como o profeta descreve o pecado. Isaías capítulo 1, 4 a 6, olha só. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos e nem enfaixados e nem tratados com azeite. Aqui é o profeta Isaías falando do pecado, trazendo uma conotação das doenças de pele, da lepra. Vocês pecadores são como essas pessoas que estão com a carne viva, ferida aberta, e não tratam, não colocam uma faixa, não botam um azeite para tratar a sua doença. Imagina esse pensamento de Jesus olhando para um leproso. E o leproso fala: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus fala: eu quero. Eu quero. É interessante pensar que o nosso pecado é parecido com a lepra. O pecado é uma coisa que entra em nós e ela se alastra, ele vai. Tem um salmo que fala que
O abismo não fica só. O abismo, ele puxa outro. Uma desgraça puxa outra. Uma coisa ruim puxa outra. E quando nós pecamos, é o sentido do texto, quando estamos em pecado, a gente peca em uma coisa, a gente dá abertura para a gente pecar em outras coisas. E a lepra é assim. A lepra, ela pega, se você não trata, ela pega na mão, depois ela vai para o braço, depois ela vai para o cotovelo, depois ela vai subir no ombro, e vai para o corpo inteiro, até nos consumir. Entenda uma coisa, gente, não está dizendo que o leproso, ele pegou a lepra porque ele é pecador. Os judeus entendiam que a lepra era um juízo de Deus, mas nós não entendemos dessa forma. Haviam leprosos. Assim como há pessoas que carregam outro tipo de enfermidades. Mas a questão é que a Bíblia nos traz essa comparação do nosso pecado como uma lepra, como algo que nos destrói, algo que nos corrói, algo que nos faz perder a nossa forma original. E Jesus, olhando para esse homem, se compadeceu. Você tem compaixão das pessoas? Quando você olha todo esse tipo de pessoas que a gente listou aqui, você tem compaixão delas? Você se coloca no lugar delas? Você tem paciência para cuidar de pessoas como elas? A gente normalmente não tem paciência com a nossa mãe. Gente, eu dei muito banho para minha mãe. Eu limpei muitas necessidades da minha mãe. Eu levei muita comida na cama para minha mãe. Eu viajei muito com minha mãe. Consulta, fisioterapia, remédio. E tenta isso, tenta aquilo, para aliviar dores. Às vezes a pessoa fragilizada, ela briga com você porque acha que você não está fazendo com vontade. Eu estou falando da minha mãe. Imagina as pessoas de fora. Você tem compaixão das pessoas? Se a gente quer ser parecidos com Jesus, temos que ter compaixão das pessoas. Ah, deixa morrer. Ué, tá na rua porque ele escolheu. É bêbado porque quis. É drogado porque ele que foi na onda dos amigos dele. Ah, se matou porque, por que não foi procurar ajuda antes? São coisas assim. É fácil ficar julgando, condenando, palpitando pela vida dos outros. Mas o que a gente tem feito para demonstrar compaixão na vida das pessoas ao nosso entorno? Não precisa abraçar o mundo, falar agora eu vou ser uma ONG, eu vou ajudar todo mundo, não. Mas pensar em quem a gente vê. E não precisa ser também só das pessoas que sofrem alguma enfermidade. Pode ser das pessoas que têm alguma necessidade. Como você vê elas? No mesmo olhar que Jesus, a pessoa querendo ser purificada, você fala, não me importa o que você tem para dizer. Vai você se acertar com Deus. Ou você acolhe aquela pessoa que está passando por problemas, para você ficar 1, 2 horas ouvindo tudo que ela tem para dizer. Minha vida está uma desgraça, porque meu marido, porque minha esposa, porque meu cachorro, porque os gatos, porque o dinheiro, e não sei o que, e o trabalho, e meu patrão, e meu secretário, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai. Meu ouvido não é pinico. É difícil ser como Jesus, né? Mas Deus nos dá graça, porque Ele é bom. É Jesus quem nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá temperança, que nos dá amor, que nos dá alegria, que nos dá bondade, que nos dá benignidade, que nos dá longanimidade.
que nos dá fidelidade, que nos dá mansidão e que nos dá domínio próprio. É o Espírito Santo que nos ajuda para ajudarmos as outras pessoas. Jesus não vai descer do céu para fazer o que ele fez aqui, que está escrito em Lucas 5. Jesus, ele ordena que nós sejamos como ele, e nós, que as pessoas que vêm trazendo os problemas, elas precisam ver Jesus em nós, assim como esse leproso viu. Mas os leprosos não precisam se prostrar diante de nós, achando que nós temos a cura. Tanto é que no final aqui Lucas fala que Jesus saía das multidões para orar, porque ele não queria glória para ele, Jesus queria a glória para o Pai. Precisamos ter compaixão como Jesus teve. Segunda coisa para a gente poder pensar é que Jesus estende a sua mão e tocou nele. Eu falei ao contrário. Primeiro eu falei sobre Jesus querer, e agora eu estou falando sobre Jesus agir. Jesus estendeu a mão e tocou no leproso. Pensa numa lógica comigo. Se o leproso é impuro e Jesus toca no leproso, o que ele se torna? O que ele se torna? Impuro. Na lei de Moisés, se você tocasse no bicho morto, você era impuro. Se você mexia com sangue, você era impuro. E se você tocasse no leproso, você também se tornava um impuro. Isso é fantástico. Por quê? Talvez para a gente não faça sentido isso, mas para aqueles homens que conheciam a lei, isso faz todo sentido. Sabe por quê? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, 18, 19, 20 e 21, vai falar que Jesus se fez pecador no nosso lugar. Lá vai dizer que Jesus não tinha pecado, mas foi colocado todo as consequências do pecado nele, de toda a humanidade nele, para que ele fosse tornado justiça de Deus em nós. E o versículo 20 vai falar: por isso nós somos embaixadores de Cristo, no qual ele nos confiou o ministério da reconciliação. Quando Jesus toca no leproso, é para representar justamente essa questão de que Jesus se faz pecador no nosso lugar. Você não tem lepra, mas você tem pecado. E Jesus, ele toca na gente, como ele tocou nesse leproso. Jesus não somente se compadece, mas ele doa toda a sua vida para nos salvar, para nos dar salvação. E aí depois ele manda o homem fazer todo o processo, se apresentar ao sacerdote, como a lei ordenava, porque somente o sacerdote podia considerar a pessoa pura. Então falou: vai lá, se apresenta para o homem, faz o ritual lá de purificação, e entregue os sacrifícios como Moisés ordenou, e vá. E eu quero destacar uma coisa muito interessante também. Vamos voltar lá em Levítico, só que no capítulo 14. Olha só o que fala da purificação da lepra. No versículo 14. No capítulo 14, no versículo 1. Levítico 14, versículo 1, olha só o que está dizendo. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro e um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado.
Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente, e 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Vocês entenderam o que está escrito aí? Olha só, vou desenhar para vocês aqui. O sacerdote, ele tinha que ir até o acampamento dos leprosos, se tivesse alguém que teoricamente havia sido curado. Ele vai examinar, se estiver ok, ele vai pegar 2 aves vivas. Ele vai pegar uma vasilha de barro, colocar água, ia pegar o graveto lá, a madeira, e um pano. Ele ia matar uma ave e derramar o sangue na água ali. Ele ia pegar o pano com o graveto, ia molhar o pano com o sangue, aí ele ia colocar o sangue na ave viva. Depois ele ia pegar aquele sangue lá e ia aspergir no leproso. E depois de terminar esse ritual, ele soltava a ave viva que estava ensanguentada, com o sangue da outra lá, e ela ficava livre. O que isso tem a ver? Representa a morte e a ressurreição de Jesus. A ave morta, pega o sangue, bota no outro pássaro, pega esse sangue tocado na outra ave, coloca no pecador, no leproso, e ele era purificado. E a ave ia embora, representando o que? A ressurreição, a ascensão de Jesus nos céus. A lei de Moisés, a lei dada a Moisés, aponta para Cristo. Toda a lei aponta para Cristo. Isso é fantástico, gente. E quando Jesus fala sobre o homem fazer conforme a lei ordenava, é justamente para mostrar que Jesus era a lei. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para que ela fosse plenamente cumprida. E aí o leproso poderia ser considerado puro. Lógico que depois do sangue lá, ele se lavava com água 7 vezes. Aí você pode ler em casa, todo capítulo 13, 14, para você entender como é que era a questão da lepra. Mas isso nos representa algo sobre o sacrifício de Jesus na cruz. As 2 aves. O toque de Jesus, ele se tornando impuro no lugar do leproso. E aí Jesus sai dali e ele vai para a cruz. E ele traz salvação para todos nós. Jesus toma o nosso pecado para si e leva na cruz, para nos trazer perdão e para nos trazer salvação. E diz o texto lá em Lucas 5, no versículo 13, fala que imediatamente a lepra o deixou. Ele foi curado. Ele teve uma nova vida. A vida dele com certeza foi totalmente diferente agora. E quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida tem que ser diferente. Se Jesus ele não faz nada na sua vida, é porque esse Jesus é muito fraco. Mas sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é bom. E a última coisa que eu quero destacar, para a gente encerrar, o versículo 14 fala: Jesus ordenou, não conte isso a ninguém. Não conte. Mas vá só para o sacerdote. E aí o versículo
15:16 fala que, no entanto, essas notícias eram espalhadas acerca do que Jesus havia feito. Jesus disse para esse homem não falar o que tinha acontecido, porque ainda não era a hora de revelar ele como Messias, como Filho de Deus. Só que no nosso lugar, Jesus mandou a gente falar o que ele fez na nossa vida, e a gente não faz. Jesus salvou a sua vida? Sim ou não? Ele manda você contar. Jesus me salvou. Você conta para as pessoas? Eita, não precisa responder, mas é para pensar. Nós somos como esse leproso, pecadores, separados de Deus, separados do acampamento. Mas quando Jesus vem, se compadece de nós, estende a sua mão para nós, Ele nos dá vida, Ele nos transforma. Você tocaria nessas pessoas que passam por essas dificuldades? Você abraça essas pessoas que não tomam banho, que tem um cheiro desagradável? Você abraçaria um cara que tem lepra hoje? Ele está tomando remédio, ele não vai passar para você. Se a gente quer ser parecidos com Jesus, nós precisamos nos compadecer das pessoas e precisamos estender a nossa mão. Da mesma forma que Jesus é bondoso para conosco, nós devemos ser bons para as pessoas. Devemos praticar a bondade. Amém? Que Deus nos dê graça para que essa bondade que nós cantamos, que nos seguirá todos os dias, também a nossa bondade possa seguir as pessoas todos os dias. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós somos tão egoístas, temos um coração tão duro, e talvez nós nos enquadramos àqueles que Isaías destacou, Senhor. Pessoas que estão com as feridas expostas, pessoas que estão com manchas, Senhor, de cabeça aos pés, pessoas que estão deterioradas por causa do pecado, por causa da iniquidade. Pedimos por misericórdia, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom. Oramos porque sabemos que nós somos pecadores e precisamos da Tua graça. E não somente reconhecemos que precisamos, mas queremos receber essa graça em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem compaixão de nós. Nos ajude a sermos como Jesus foi. Que possamos olhar para as pessoas e mesmo que elas tenham alguma desvantagem física por conta de enfermidades, por conta de questões de nascença, por causa de questões sociais, por conta de qualquer tipo de problema, Senhor, possamos ter compaixão, possamos estender a nossa mão, a Tua igreja, Senhor, possa despertar, ela possa acordar, porque parece que ela tem dormido, mas que em nome de Jesus, Pai, a Tua imagem possa ser refletida através de nós, através dessa compaixão, através do estender de mãos, através da bondade que o Senhor nos dá. Nos ajude, seja com as pessoas da nossa família, seja com as pessoas, Senhor, do nosso trabalho, com as pessoas, Senhor, do nosso círculo de amizades, seja com as pessoas da igreja. Muitas vezes o irmão da igreja passa por necessidades e nós fechamos os nossos olhos, fechamos a nossa mão, fechamos os nossos ouvidos e fechamos as nossas bocas. Nos omitimos, Pai. Mas pedimos que a Tua bondade possa transbordar no nosso coração, em nome de Jesus.
Nos abençoe por mais uma semana. Nos dê esses dias, Pai, para a gente meditar, para a gente poder lembrar e para a gente desejar sermos parecidos com o Senhor e que o nosso coração seja aquecido pelo Espírito Santo e que possamos buscar a Tua face, a Tua presença todos os dias. Abençoa o nosso trabalho, abençoa nossos estudos, abençoa, Senhor, nossas finanças, todas as nossas necessidades possam ser supridas pela Tua poderosa mão e pela Tua bondade, Pai. Que em nome de Jesus possamos descansar em tudo que o Senhor tem para nos oferecer e o nosso coração possa permanecer, possa perseverar na Tua presença. Nos ajude, nos atenda, nos socorra, nos sustente e nos conduza também para que possamos estender a nossa mão para as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Nos dê um domingo na Tua presença, nos dê um retorno para nossas casas, na Tua segurança, na Tua paz, e que possamos desfrutar da Tua bondade em nossas vidas. Por tudo oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com vocês hoje e para sempre. Amém.